só Senhor, incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo o vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes, guia as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei ao bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Olá, queridos irmãos. Gostaria de mais uma vez transmitir a palavra de Deus e
dizer aos irmãos que nós estamos iniciando uma série de parábolas de Jesus e nós vamos começar com as parábolas do reino. São 7 parábolas contidas aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus. E hoje eu quero fazer uma introdução a estas parábolas, olhando para o texto de Mateus, capítulo 13, verso 34 e verso 35. Mateus 13, 33. Mateus 13, 34 e 35, que diz assim: Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Nosso objetivo, então, irmãos, ao falar das parábolas, é promover um melhor entendimento das parábolas, apresentando nesta série de sermões. A finalidade, então, é esclarecer, é mostrar a função da parábola, o uso das parábolas por meio de Jesus, porque, afinal, Jesus passou a falar por parábolas, né? E começando a falar sobre o assunto, então, surgem algumas perguntas, alguns questionamentos, e nós precisamos, então, entender estas coisas. Uma das primeiras questões que surgem quando nós falamos da parábola é justamente o que é uma parábola, como posso compreender o seu uso. A parábola é uma mera ilustração, como costumeiramente fazemos nos nossos sermões. Uma terceira pergunta: posso interpretar uma parábola de maneira alegórica, atribuindo significado a cada detalhe dela? Então são algumas perguntas que surgem quando nós começamos a falar das parábolas, e então nós precisamos trazer clareza sobre o assunto, trazer clareza sobre o uso de Jesus destas parábolas e como nós podemos compreendê-las, e aplicá-las na nossa vida. E para começar a falar das parábolas, eu acredito que nós podemos começar a pensar sobre algo bem próximo a nós, né? Afinal, todos nós amamos histórias, né? Amamos a contação de histórias. Há até pessoas que se especializam a contar histórias para as crianças e são denominadas exatamente dessa forma, contadoras de histórias. E nós ficamos maravilhados com histórias desde muito novos. Então, logo no início da nossa vida, logo muito novos ainda, nossos pais começam a contar algumas histórias, e algumas dessas histórias são contadas com o objetivo de que a gente venha a dormir, né? Porque a criança precisa aprender também, que ela precisa descansar, que ela precisa dormir, então logo ela tem contato com essas histórias. Mas a gente vai crescendo e o nosso interesse pelas histórias continua. Só que vai mudando um pouco o foco dessas histórias. Então, alguns de nós passam a gostar de histórias de super-heróis, ou histórias de príncipes e princesas, e assim por diante. E nós vamos crescendo, continuamos a nos desenvolver, mas continuamos com uma certa afeição e grandes afeições com histórias, e conhecemos de fato muitas histórias. Então começamos a gostar, por exemplo, de histórias românticas, ou de histórias de horror, ou de contos misteriosos, e assim por diante. A verdade é que nós estamos em toda a nossa vida cercados por muitas histórias. Muitas histórias são contadas, nos cativam, e nós levamos essas histórias por toda a nossa vida, e de alguma maneira nós continuamos a aprender, continuamos a nos afeiçoar, continuamos a buscar essas histórias. Nos nossos dias, por exemplo, nós estamos muito acostumados com a Netflix ou com a Prime Video e outros, né, que existem nos nossos dias, que proporcionam essas interações, as interações com essas histórias. Nós amamos assistir filmes na Netflix e assim por diante. Nós amamos assistir séries e nós conversamos sobre isso, nós falamos sobre isso, nós compartilhamos das séries ou dos filmes que nós mais gostamos, todos eles contando histórias.
Histórias das mais variadas que nós nos afeiçoamos, que nós nos apaixonamos, que nós assistimos e muitas vezes assistimos repetidamente, tamanho o envolvimento que nós temos com elas. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu estou citando estes muitos exemplos. Porque Jesus fez uso das histórias. As histórias estão muito presentes também na nossa vida dentro da igreja. Da mesma maneira, na igreja, desde criança, nós costumamos a ouvir histórias. A história de Davi, a história de Moisés e assim por diante. Então, irmãos, muito antes de todas as maneiras de contar histórias, Jesus já fazia uso dela, em especial por meio de parábolas. As parábolas de Jesus são fascinantes, mas nem todos os compreendem. Nem todos compreendem a profundidade dessas mensagens. Talvez nem eu, talvez nem você tenha compreendido a profundidade dessas mensagens e o ensino profundo e religioso dessas mensagens, o profundo ensino espiritual que traz à nossa vida e ao nosso coração, e é por isso que nós queremos aproximar-se destas parábolas, buscando o entendimento, buscando a compreensão, buscando a clareza, para que nós possamos ser edificados por meio do ensino destas parábolas. E nós vamos perceber que as parábolas não são como qualquer história. As parábolas também não são como qualquer ilustração de um sermão. As palavras de Jesus nas parábolas são muito mais profundas, trazendo ensinamentos verdadeiros, trazendo ensinamentos espirituais e muito necessários para a nossa vida. Então, nesta introdução, eu quero trabalhar com um tema que eu espero ser muito breve. De verdade, irmãos, espero ser muito breve. E o tema que eu quero tratar hoje, olhando para Mateus capítulo 13, 34 e 35, que nós lemos, é este: as parábolas de Cristo como marco divisório de seu ministério. As parábolas de Cristo como marco divisório de seu ministério. Por que eu falo das parábolas de Cristo como marco divisório do seu ministério? Porque nós temos duas coisas acontecendo no Evangelho. Duas coisas acontecendo quando Cristo está proclamando o Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho é proclamado por Cristo, ou mesmo é proclamado por nós, e há pelo menos duas respostas diante daquilo que é pregado, diante da pregação, diante da proclamação. Ou a aceitação, ou a rejeição. E nós sempre que proclamamos o Evangelho, e inclusive quando Jesus estava proclamando o Evangelho, houve sim muita aceitação. Houve sim um grande crescimento, uma grande expansão. Jesus começou a fazer os seus discípulos, logo os chamou mais para próximo, e esses discípulos foram crescendo e então sendo enviados para pregar, para também proclamar o Evangelho. E nós vamos perceber que este Evangelho tem uma grande aceitação. Mas este Evangelho tem também uma grande rejeição. Então, num primeiro momento, eu gostaria de pensar sobre a rejeição. Então, quando nós nos deparamos com esse texto da parábola e com o objetivo de Jesus ao contar parábolas, ao falar somente por parábolas, como está no texto, e eu trato aqui como um marco divisório porque Jesus vai mudar a sua relação com o povo e com os seus discípulos a partir desta aceitação ou desta rejeição. Então Jesus inicia seu ministério de uma forma e aos poucos ele vai tendo a aceitação crescente, mas chega um momento que a rejeição começa a crescer também. E então a sua relação com os discípulos muda. E a sua relação com as multidões que ouviam, e em especial com os religiosos que ouviam, muda também. Então, num primeiro momento, nós temos que pensar neste marco divisório, mas olhando para o início da pregação de Jesus.
Então eu gostaria de falar primeiro sobre a aceitação. Porque a aceitação parece aquilo que nós costumeiramente falamos sobre a mensagem de Jesus. Algumas vezes nós chegamos até mesmo a pensar que se nós anunciássemos a palavra, que se nós proclamássemos a palavra e se tivéssemos atitudes semelhantes à de Jesus, a aceitação seria a mesma. Então, o que nós temos com Cristo, a chegada do reino dos céus, o Senhor deste reino, Jesus, está ali, Ele próprio proclamando a palavra, anunciando a sua graça, anunciando a sua salvação, desvendando o Evangelho que anteriormente era mistério, e em especial um mistério para os gentios, mas de certa forma também um mistério para o seu povo, um mistério para os israelitas. E estes esperavam o Messias, mas não o esperavam conforme a palavra o apresenta. Mas nós conseguimos perceber, conseguimos identificar inicialmente um avanço do Evangelho, um crescimento do Evangelho, uma grande aceitação do Evangelho. Cristo, a sua graça e o desvendar do Evangelho estão acontecendo. Cristo está curando pessoas, multidões de pessoas, expulsando demônios, fazendo maravilhas, fazendo milagres. E essas multidões crescem e crescem cada vez mais. Mas nós sabemos que esta não é toda a verdade. Nós sabemos sim que, em primeiro lugar, há uma aceitação. Há um crescimento, há um desenvolvimento. Jesus anuncia a sua verdade, a sua palavra, demonstra o seu poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre tudo. E muitos começam a seguir a Jesus. Começam a seguir Jesus, muitas destas pessoas focadas nestes resultados, nestes milagres, naquilo que eles poderiam ter como benefício, mas não necessariamente estavam apoiados em Cristo. Mas nós podemos afirmar uma coisa, irmãos, que aqueles que aceitavam o Evangelho, aqueles que aceitavam a proclamação do Evangelho, recebiam sim muitas dádivas. Recebiam sim da graça do Evangelho de Cristo. Receberam da misericórdia, experimentaram da misericórdia e do amor diretamente do próprio Cristo. E isso é tremendamente significativo. Porque veja bem, irmãos, se é verdade que nós, ao anunciarmos a palavra e testemunharmos como Cristo, seremos aceitos, afinal, por que é que Cristo então passaria a ser rejeitado? Por que Cristo passaria então a ser rejeitado pelos seus? Por que Cristo seria rejeitado pelos judeus se ele era o Messias que viria? Se ele seria este cumprimento maravilhoso? Se havia coisas ocultas que estavam sendo reveladas e dentre elas a principal, o próprio Cristo, por que é que ele haveria de ser rejeitado? Então nós podemos concluir, irmãos, que a nossa mensagem não será ouvida se nós formos, entre aspas, perfeitinhos. A mensagem não é mais aceita por causa de nós. Ou mesmo não é mais rejeitada também por causa das nossas falhas ou de um mau testemunho. É verdade que estas coisas estão acontecendo também e que de alguma maneira elas influenciam as pessoas. Mas a verdade é que as parábolas vão mostrar também isso. E a primeira parábola que nós vamos tratar especificamente, a do semeador, vai falar sobre estas pessoas que recebem a Jesus, que aceitam a Jesus, que aceitam a mensagem de Jesus, que creem nesta mensagem de Jesus. Mas veja bem, quando eu falo desta aceitação de Jesus, eu não estou falando da aceitação como nós costumamos ouvir no nosso tempo, como se a própria pessoa, por si só, tivesse um entendimento por si só, sem nenhum tipo de influência, e então ela aceitasse a Cristo.
Obviamente que eu penso aqui que Cristo é quem deve nos aceitar, porque nós é quem somos pecadores. Mas quando Cristo nos aceita, quando nós somos nele eleitos antes da fundação do mundo, como é dito em Efésios, quando nós somos esse solo preparado por Deus para receber a boa semente, então nós, entre aspas, o aceitamos. Mas eu ainda prefiro a ideia de que Cristo foi quem nos aceitou. Porque Ele é quem nos busca. Ele é quem, por meio do Espírito, nos regenera, nos transforma e nos faz novos. Nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Cristo, a graça e o Evangelho foi desvendado a nós e é por isso que agora nós aceitamos esta mensagem. Não porque nós somos melhores e mais entendedores do que outros, mas porque Ele se revelou a nós. Nós somos aqueles pequeninos, sem condição alguma de fazer qualquer coisa, de entender qualquer coisa, principalmente as coisas espirituais. Mas então Cristo, a graça, o desvendar do Evangelho, chega a nós. O Espírito Santo nos convence, nos regenera, nos transforma. E nós passamos a segui-lo. E assim como acontece conosco, aconteceu com os discípulos. E aqueles que ouviam então as mensagens de Cristo, ou as parábolas de Cristo, passavam a crer nesta mensagem. E aqueles que criam então buscavam seguir e buscavam trazer mais clareza sobre aquilo que eles estavam aprendendo. E esta é uma das coisas que nós vamos ver com as parábolas. Esta aceitação inicial, ela não persiste. Ela não continua. É claro que até mesmo no início já houve alguma rejeição, mas não tão clara como nós veremos agora. Então, irmãos, se num primeiro momento nós temos que destacar a grande aceitação, o crescimento, o desenvolvimento, o Cristo, a graça e o desvendar do Evangelho, nós vamos perceber que acontece algo diferente, algo que nós não costumamos falar, ou principalmente não costumamos ouvir de muitos pregadores, sobre a maneira como o Evangelho foi rejeitado, em especial pelos religiosos. E nós temos aqui, principalmente, salientando nesse texto a figura dos fariseus. E quando nós olhamos então para esse texto, que eu quero ler novamente: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Nós podemos ser levados a pensar que as parábolas são apenas como as ilustrações de um sermão, mas não são. Nós podemos pensar também que as parábolas são apenas uma maneira simples de dizer coisas grandiosas, coisas profundas e trazer clareza aos seus ouvintes. Mas não é isso que nós percebemos no Evangelho. Não é isso que nós percebemos neste trecho que estamos estudando do Evangelho, especificamente sobre as parábolas. Porque o texto vai nos mostrar que as parábolas eram ditas para ocultar daqueles que se achavam, se diziam sábios e instruídos. E de certa maneira tinham sim uma sabedoria, uma instrução, mas não necessariamente a instrução de Cristo. A sabedoria de Cristo não é revelada a todos. E com a rejeição de muitos,
há uma mudança que nós vamos ver já já, uma mudança substancial, que parece, na verdade, substancial, que parece pequena para alguns, mas, na verdade, uma grande mudança. Então, o que estava acontecendo anteriormente a esse texto? Qual que é o contexto? O que estava acontecendo para que a gente possa compreender melhor o uso de Cristo destas parábolas? Uma das coisas, irmãos, era que estava havendo um crescente questionamento dos judeus, em especial dos fariseus, em relação à questão do sábado, em relação aos ensinamentos de Jesus, mas colocando questões sobre o sábado, colocando questões sobre a lei. E é por isso que agora, nesta parte da rejeição, ao invés de nós falarmos sobre Cristo, a graça e o desvendar do Evangelho, a segunda lição é justamente sobre a lei, o legalismo e a rejeição do Evangelho. Então surge a questão do sábado. Olha, a lei. Com a lei surge o legalismo, demonstrado na figura dos fariseus e nas suas palavras e nos seus questionamentos a Jesus. Perceba que frequentemente não eram questionamentos de quem quer aprender, de quem quer adquirir conhecimento. Era um confronto. Era um constante e crescente confronto contra o Cristo, o Messias, e contra os seus ensinos. E, por assim dizer, contra os seus discípulos. E a continuação da proclamação desta palavra. Então nós temos a lei, principalmente aí a questão do sábado, o legalismo, que é a falsa interpretação destes homens acerca desta lei. Então veja que não é a ideia de a lei ser ruim e o evangelho ser bom. Muito pelo contrário. A lei e o evangelho não são opostos, como muitas vezes as pessoas querem colocar. Embora nós saibamos que não consigamos cumprir esta lei, e que esta lei não pode, de fato, nos trazer a salvação, mas a lei não é oposta ao evangelho. Mas veja que com o legalismo, com a ideia de que o simples cumprimento da lei vai me fazer ascender espiritualmente, ou vai me tornar alguém proeminente espiritualmente falando, alguém grande espiritualmente falando, alguém que cumpre regras. Aqueles que afirmam tanto sobre a lei acabam rejeitando o evangelho. E nós podemos até dizer que se rejeitaram o evangelho, rejeitaram também a lei. Porque o legalismo não é a abordagem correta acerca da lei, mas é uma deturpação da lei. Principalmente trazendo jugo, trazendo um peso que nem mesmo os fariseus poderiam carregar, mas eles levavam este peso a outros. Então nós vamos lembrar do chamado de Jesus em Mateus 11, dos versos 25 ao verso 30, quando ele vai dizer aquelas belas palavras: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E então ele diz que o seu fardo, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Ele está tratando destas coisas. O fardo, o peso e o rigor dos fariseus legalistas terminaram por rejeitar o evangelho. E o máximo que eles poderiam fazer aos seus ouvintes, era levá-los a rejeitar também o evangelho.
Então nós temos a questão do sábado, nós temos esses frequentes questionamentos em relação ao ensino de Cristo, nós temos a acusação e blasfêmia ao atribuir as curas de Cristo como sendo de Beelzebu, que Jesus vai tratar com tanta seriedade acerca destas coisas, demonstrando quão absurda era esta acusação. O sistema farisaico, então, e sua interpretação estão em frequente embate com a proclamação do reino. A rejeição do Messias se segue, a rejeição da proclamação da sua palavra e depois também por meio dos discípulos. Jesus, então, esclarece acerca do sábado. Mostra que o sábado foi feito para o homem e não o contrário. De certa maneira, podemos compreender que Cristo está mostrando que o homem é mais importante que o sábado. O homem é anterior ao sábado. O sábado foi feito para o homem. O Shabá, o descanso, é para o homem. Se este sábado traz mais peso, se o legalismo traz rigor sobre o sábado em detrimento do homem, ele não cumpre então a sua função. Ele passa a ser somente algo pesado, um jugo, um fardo que nenhum homem pode carregar. E você vai ver estes questionamentos ali no contexto, olhando para Mateus capítulo 12. Que depois você pode ler na sua casa e meditar. E você vai entender ainda mais sobre o que eu estou dizendo. Então, a rejeição de Israel, pouco a pouco vai sendo descortinada para, por fim, revelar-se pouco a pouco o mistério do Evangelho. E esse mistério do Evangelho, então, será revelado aos gentios. Então, a vinda do próprio Cristo, o próprio Evangelho em si, o anúncio, proclamação e aceitação dos gentios, como sendo parte também do povo de Deus, recebendo a revelação de Deus, sendo transformado por Deus. São todos mistérios que vão sendo descortinados na vinda do reino de Deus, na vinda do Senhor deste reino, Jesus Cristo. Por isso, irmãos, é que eu estou falando deste texto como um marco divisório do ministério de Jesus. Porque o contexto anterior à passagem que estamos expondo mostra esse crescente confronto religioso. Fariseus questionando, confrontando a Jesus em todo o tempo. E nós conseguimos compreender do Evangelho que havia entre os fariseus uma grande preocupação com a influência de Jesus, que era crescente. E esta influência de Jesus poderia culminar no enfraquecimento e na diminuição do status político do grupo dos fariseus. E eles estavam tremendamente preocupados. E nós conseguimos ver com mais clareza em João 11:48 a razão de sua preocupação. Olha o que diz João 11:48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Percebamos que o que está acontecendo, por um lado, é que grande multidão estava seguindo Jesus. Havia uma grande aceitação. Não meramente para ouvir os ensinos de Jesus, mas lemos também em Marcos 12:37 que grande multidão o ouvia com prazer. Ele ensinava como quem tem autoridade, como é dito aqui em Mateus. Mas, por outro lado, crescia o ódio dos religiosos, dos fariseus, por causa da influência crescente de Cristo.
Logo, os questionamentos deste grupo, destes fariseus, era dominado por uma postura pecaminosa e em nenhum momento percebendo os distintivos messiânicos de Jesus. Antes, estes religiosos intentavam a todo custo diminuir os efeitos da mensagem de Cristo. Eles começam a perceber como os milagres estavam sendo conhecidos, como as pessoas iam a Cristo em todo o tempo, como as pessoas falavam com Cristo e eram ensinadas por Cristo, e eles se preocupam grandemente com isso. Então, a todo custo eles tentavam diminuir a mensagem, os efeitos, a transformação desta mensagem. E como diz Mateus 12:14, eles conspiravam para tirar a vida de Cristo. Jesus, conhecendo a intenção do coração destes homens e sabendo que ainda não era chegada a sua hora, sabendo da intenção destes homens de matá-lo, ele se retira e ele toma providências. Como diz Mateus 12, 15 e 16, Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Por que Jesus estava dizendo, advertindo, para não dizer quem ele era? Porque não era chegada a hora. Ele sabia que haveria o momento certo, o momento adequado, o momento preparado por Deus. E como a rejeição era crescente e ele conhecia o intento destes homens de matá-lo, ele retira-se. Veja que interessante. Algumas pessoas vão pensar assim, nossa, mas como assim? Ou em algumas situações nossas pensam de maneira semelhante, não, mas Deus é soberano, então eu não preciso deste cuidado, eu não preciso fazer isto ou aquilo. Não, irmãos, muito pelo contrário. Embora Deus seja soberano, isto é uma verdade, também é verdade que nós temos responsabilidade nos nossos atos. E Jesus, então, sabendo desta situação, sabendo do intento do coração destes homens, ele se retira. E com esta rejeição, quando estes homens, então, rejeitam o testemunho da verdade, desta verdade poderosa, da verdade mais poderosa possível, eles começam a dar preferência à mentira. Depois disso, Jesus ocultaria a verdade deles usando parábolas em seu ensino público. É por esta razão que eu falo desse texto, eu falo das parábolas como um marco divisório do ministério de Cristo. Porque ele faz uma mudança, de certa maneira, radical entre o seu ministério público e o seu ministério particular. Ele conta parábolas a todos, mas nem todos compreendem. E aqueles que estão em seu coração já rejeitando a Jesus, já rejeitando a sua mensagem e buscando matá-lo, esses religiosos, esses fariseus, todos estes, Jesus dá uma resposta a esta rejeição. Jesus dá uma resposta a estes fariseus que julgavam-se maiores e melhores do que outros. E a resposta é ocultar os mistérios do reino de Deus. Então ele faz uma mudança no seu ministério público. Não que ele não fale mais publicamente, de maneira geral, a todos, mas como é dito nesse texto, todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Então as parábolas fornecem esse marco divisório do ministério de Jesus. Antes e depois. O antes
e o depois do ministério público de Jesus. E aí começa a aparecer mais fortemente o ministério privado de Jesus. O ministério mais focado nos seus discípulos, não somente nos 12, mas outros também que o seguiam e passavam a ouvir dos seus ensinamentos. É bem verdade que isso é mais forte com os 12, mais claro e objetivo com os 12. Mas, a bem da verdade, nós poderíamos dizer que todos aqueles que criam, perguntavam ou tinham as suas curiosidades sanadas em Cristo. Buscavam saber mais sobre o reino de Deus, também em particular. Muitas vezes Jesus pregava, mas não era compreendido. E tanto isto é verdade, que a primeira parábola que nós vamos tratar vai mostrar a pergunta dos discípulos. Por que o Senhor fala em parábolas, por meio de parábolas? E aí nós vamos entender ainda mais sobre o propósito de Jesus acerca das parábolas. Mas eu quero iniciar com essa introdução, com o marco destas parábolas, separando o ministério público de Jesus do ministério particular de Jesus com os seus discípulos, com aqueles que andavam mais próximo a ele e que já manifestavam crença nas suas palavras. De certa forma, então, irmãos, este marco ou esta divisória do ministério de Cristo é interessante para compreendermos o uso que Jesus faz das parábolas. Então, não pense que a parábola em si é uma maneira de tornar mais simples o ensino, não necessariamente. Tanto é que ele vai explicar. Embora muitas dessas histórias contadas das parábolas eram ditos simples e conhecidos principalmente naquele tempo, mas o significado profundo daquelas coisas, a espiritualidade por trás daquelas coisas, precisava de uma explicação muitas vezes. E muitas destas parábolas se seguem uma explicação de Jesus Cristo. Mas uma coisa muito interessante é que os fariseus tinham esta revelação ocultada. Os mistérios de Cristo foram ocultados propositadamente. E eles ouviam as parábolas, mas não entendiam. Eles poderiam identificar aquelas imagens, mas não compreender a profundidade daquelas coisas. Nós precisamos olhar para as parábolas. E eu quero ainda, antes de terminar esta mensagem, falar algumas coisas importantes sobre as parábolas. E a primeira delas é que toda parábola tem apenas uma mensagem. Não existe várias mensagens nas parábolas. Segundo alerta, nós não podemos pegar uma parábola e dar significado a cada trecho da parábola de maneira assim aleatória, de maneira, usando a nossa imaginação, que é muito fértil e muito pecaminosa também. Nós precisamos nos agarrar ao texto, às explicações dessas parábolas feitas pelo próprio Cristo. Nós precisamos olhar também muito bem o contexto em que essas parábolas são ditas. E a razão pela qual Jesus usou estas parábolas em cada momento, para revelar uma verdade importante e profunda. Então acompanhe as 7 parábolas do reino aqui em Mateus. E as demais parábolas que nós seguiremos falando, se assim o Senhor nos permitir. Mas eu quero fazer ainda, antes de encerrar, algumas aplicações.
E a primeira aplicação é a seguinte: quando você ouve uma mensagem, quando você ouve a pregação do Evangelho, você tem curiosidade? Você tem vontade de conhecer mais? Você busca o pastor, ou o pregador, ou o professor que está ensinando o Evangelho a você para saber mais do Evangelho? Algumas pessoas, de maneira pecaminosa, parecem mais com os fariseus. Usam do momento do ensino para confrontar aquele que está ensinando. Mas não mostram disposição para aprender. Esta é a primeira coisa, irmãos. Tenham disposição para aprender. Os discípulos ouviam as parábolas. Não compreendiam totalmente, mas buscavam um mestre para compreendê-las melhor. Nós precisamos ter disposição para o aprendizado. Nós precisamos buscar o aprendizado. E nós precisamos tomar cuidado para não ser meros confrontadores. Você já deve ter visto alguém assim numa escola dominical. Aquele que só quer confrontar. Ele não quer aprender. Os fariseus eram assim muitas vezes. Eles se julgavam como detentores da verdade. Não tinham disposição para aprender. E perguntavam apenas para ver Jesus cair em alguma coisa. Justamente com o Mestre Jesus. Mas eles não conseguiam, obviamente. Jesus conhecia a intenção do coração destes. Uma outra aplicação possível, irmãos, é que quando nós pensamos na salvação, ou na proclamação, ou no anúncio, no evangelismo que nós somos chamados para fazer, não podemos simplesmente nos preocupar com os resultados, principalmente com o resultado de trazer uma pessoa para a nossa igreja ou para a nossa denominação. Mas nós precisamos falar com clareza do Evangelho. Precisamos falar da mensagem do Evangelho, da mensagem verdadeira, da mensagem fiel. Mas o resultado pertence ao Senhor. É o Senhor que ainda hoje, de maneira privada, revela suas verdades, falando ao coração dos seus eleitos. Não sabemos quem são os eleitos. Nós somos chamados a pregar a todos. E as ovelhas ouvirão a voz do Mestre Jesus. Uma outra possível aplicação, irmãos, é que nós não podemos ser como os fariseus. Nós não somos chamados para julgar a espiritualidade dos outros. Não somos chamados para mostrar-se melhores do que outros. Não podemos replicar a oração do fariseu, o pensamento do fariseu, a interpretação do fariseu, o modo de vida do fariseu. Cuidado, irmãos. Alguns de nós estão tão alinhados com os fariseus, mas não percebem. Estão a todo tempo julgando quem é e quem não é. Estão a todo tempo julgando-se melhores do que outros. Estão a todo tempo pensando que o Evangelho é um simples conjunto de regras, quando isto não é verdade. E pior, assim como os fariseus, impõem regras que não existem a outros, que nem eles mesmos cumprem, mas colocam como peso, como jugo, para que outros possam seguir. E acabam prejudicando a vida de muitos. Tomemos cuidado, irmãos. Lembremos então, ao olhar para
para as parábolas, ao lembrar desta introdução, que as parábolas fornecem para nós este entendimento de um marco divisório no ministério público e privado de Jesus. Então nós temos uma passagem da aceitação inicial para uma forte rejeição. Esta forte rejeição é respondida por Jesus por meio das parábolas, que termina por ocultar ainda mais aquilo que os fariseus não tinham. Mas se nós que temos ouvido o Evangelho, se de fato cremos neste Evangelho, nós temos que estar dispostos para o aprendizado. E nós temos que, antes de todas as coisas, buscar o reino de Deus, buscar o ensino do reino de Deus, buscar proclamar o reino de Deus. Que através deste ensino das parábolas de Cristo, possamos nos apropriar ainda mais do Evangelho e colocá-lo em prática nas nossas vidas. Que o Senhor assim abençoe a sua vida, a sua família e a sua igreja. E se você ainda não é cristão, está ouvindo esta mensagem, está ouvindo essa introdução às parábolas, continue nos acompanhando. Siga o nosso canal, siga o meu canal, Rubens Augusto, no YouTube. Siga o canal da Igreja Presbiteriana do Jardim Elba e acompanhe as mensagens, para que você possa ser edificado. E eu oro ao Senhor que o Espírito Santo revele estas verdades a você. Que o Senhor assim abençoe também a sua vida. Que Ele faça com que este desvendar do Evangelho conduza você ao arrependimento, à mudança de vida. Que Ele te dê, que Ele conceda a você a nova vida por meio de Cristo. E você poderá também desfrutar das maravilhas do Evangelho. Que Deus assim o abençoe. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor,
estão firmados no Senhor.